Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal TDC Projetos, tá? O meu nome é Klinsmann Jorge e está começando aqui o curso que vocês mais pediram aí nos últimos dias, que é o curso sobre ESP32, tá? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de unboxing mostrando uma placa que eu tinha recebido do pessoal da Curto Circuito, tá? Era um ESP32 e eu prometi para vocês de fazer um cursinho sobre essa placa que pretende aí substituir o Arduino conforme o tempo for passando. Mas essa minha placa que eu recebi da Curto Circuito acabou queimando, eu cometi um erro e eu queimei essa placa, infelizmente. Daí eu fiquei sem placa para poder fazer o curso. Eu comprei outra placa, tá? É um ESP32 também, só que a placa é um pouquinho diferente, tá bom? Vocês vão ver aí durante o cursinho. Então vou estar deixando na descrição o link para você comprar a placa que eu fiz o unboxing lá na Curto Circuito naquele tempo. E também essa nova placa que eu comprei aqui, que também é um ESP32, faz a mesma coisa que a placa da Curto Circuito, tá? Então você escolhe aí qual que você quer comprar. Pois bem, então a gente está começando aqui o cursinho de ESP32 e também ESP8266, tá? Um pessoal também me pediu para mim fazer o curso do ESP8266, tá? Então, como o ESP32 e o ESP8266 são bem parecidos, são bem idênticos, digamos assim, tá? A programação é quase que a mesma coisa. Então eu resolvi fazer um curso só e falar sobre as duas placas, tá? Eu não tenho um ESP8266, mas a programação é praticamente idêntica, tá bom? A gente vai ver as diferenças conforme o curso for passando. Pois bem, então nesse curso aqui a gente vai aprender a estar utilizando o ESP32, a gente vai aprender a criar diversas coisas legais com ele, tá? A gente vai entender como que a placa funciona, etc, tá bom? Então vamos começar aqui agora. Bom, então o que a gente vai estudar aqui no nosso cursinho de ESP32 e ESP8266? Bom, aqui na parte de hardware, tá? A gente vai estudar o seguinte, a gente vai estudar a pinagem das placas, tá? Ou seja, no ESP32 e também no ESP8266 é um pouquinho diferente do Arduino, tá? Por exemplo, lá no Arduino a gente tem os pinos, por exemplo, 2, 3, e quando a gente vai ligar algum desses pinos, a gente passa o número do pino, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Já no ESP32 e no 8266 é um pouquinho diferente. Por quê? Porque você tem que passar o número da GPIO, tá? Que no caso, no ESP32 tem uma tabelinha com o número dessa GPIO e você passa o número dessa GPIO e não o número que está escrito lá na placa, tá? A gente vai aprender isso conforme a gente vai estar estudando, tá? Bom, outra coisa também é a alimentação. A gente vai estar trabalhando com a alimentação da placa, tá? Uma coisa que muita gente tem dúvida é como alimentar o ESP32, tá? Quando a gente conecta ele na USB, ele está sendo alimentado de forma normal, funcionando normalmente. Mas digamos que você vai fazer um projeto e que você precisa deixar o seu ESP32 ou 8266 em algum lugar, tá? E você não tem lá um cabo USB. Você precisa alimentar com a bateria de 9 volts ou qualquer outra coisa do tipo. Então muita gente tem dúvida de como faz isso, porque é um pouquinho diferente do Arduino Uno em algumas placas, mas no geral não muda muito. A gente vai falar também um pouco sobre a memória, a capacidade de memória de ambas as placas e sobre a expansão das placas também, que é bem semelhante ao Arduino. A gente pode estar expandindo a placa com sensores, com módulos, igual a gente faz com o Arduino, tá? A diferença é que o ESP32 e o 8266 eles trabalham com um nível de tensão lógica de 3.3 volts, tá? Então alguns módulos de Arduino podem não funcionar corretamente com essas placas, porque eles trabalham com um nível de tensão de 5 volts. Mas a gente pode também estar fazendo a conversão desse nível lógico, tá? Pois bem, então a gente vai estudar aqui também a parte de software, que é a parte que eu vou mais me aprofundar, que vocês vão mais entender. Então o que é que a gente precisa para poder entender o software do ESP32 e do ESP8266, tá? Eu recomendo que se você não sabe programar Arduino, que você assista ao meu cursinho que tem lá no canal TDC Projetos de Arduino básico, porque a programação é idêntica, tá? Então eu não vou estar ensinando programação básica aqui, porque eu já ensinei isso no cursinho de Arduino básico, tá? Então, se você não sabe programar absolutamente nada, então assiste o cursinho de Arduino básico e depois você volta para o cursinho de ESP32 e ESP8266, tá bom? Então o que a gente vai aprender aqui a programar no ESP? A gente vai aprender a se conectar a uma rede Wi-Fi, tá? A gente vai aprender a se conectar a um dispositivo Bluetooth utilizando a placa. No caso da conexão Bluetooth, ela só é válida para o ESP32, tá? O ESP8266 ele não tem Bluetooth integrado como o ESP
32, tá? Então a gente vai ter que utilizar apenas o Bluetooth no ESP32. A gente vai aprender a criar um servidor Wi-Fi simples, tá? A gente também vai aprender a criar um servidor um pouquinho mais sofisticado, que é um servidor HTTPS, tá? Um servidor um pouco mais seguro. A gente vai aprender a criar também... A gente vai aprender a usar o ESP como um roteador wireless, tá? O ESP também pode ser utilizado como um roteador. A gente pode criar uma rede Wi-Fi a partir do ESP32. E a gente vai também aprender a utilizar o Blink, tá? Que é uma plataforma IoT muito legal, quem está entrando agora no mercado, que é muito legal mesmo, tá? Você consegue fazer muita coisa no ESP32 programando o mínimo possível. Tudo a partir de um app e de algumas bibliotecas, tá? Então é isso que a gente vai tá vendo aí no nosso cursinho de ESP32, tá? Então vamos começar logo o nosso cursinho, vamos começar logo a estudar. Hello, eu sou o ESP, tá? Aqui coloquei essa telinha de boas-vindas ao cursinho. Só para vocês entenderem melhor, tá aqui o ESP32, tá? A plaquinha que eu tenho é igual a essa daqui, o ESP32. Pois bem, então vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre as pinagens dos ESP32 e 8266, tá? Vamos começar com a pinagem do ESP32. Bom, não sei se vocês estão vendo direito, não sei se a imagem está legível aí para vocês, mas foi o melhor que eu consegui. Bom, aqui a gente tem os números dos pinos, ó, pino 15, pino 14, pino 13, pino 12, e a gente tem o número da GPIO. Por exemplo, no pino 14 a gente tem a GPIO 36, tá? No pino 39, ou melhor, no pino 13 a gente tem a GPIO 39, tá? Então, em alguns casos, lá quando você estiver programando na IDE, você vai ter que passar o número da GPIO e não o número do pino. A gente vai aprender isso direitinho quando a gente começar a programar o ESP32, tá? Mas aqui a gente tem todas as pinagens. Uma coisa muito legal do ESP32 é que ele tem, já incluso dentro dele, sensores de toque, tá? Sensores touch. Ou seja, alguma dessas portas aqui, por exemplo, essa porta aqui, ó, a GPIO 27, ela também serve como um sensor touch, que é o sensor touch 7, tá? Ela também serve como TX, como RX. Então as portas do ESP32 elas servem para múltiplas coisas, tá? Mas você vai ter que escolher qual a função que você vai utilizar, dependendo do seu projeto, tá? Bom, a gente aqui temos também, no nosso caso do ESP32, temos dois botões, tá? Dois botões aqui. Temos um botão de boot e temos um botão de EN, tá? Esse botão de EN, ao pressionar ele habilita a transferência, ou seja, ele habilita o upload da placa. Então, se por acaso você estiver tentando gravar código no seu ESP32 e não estiver gravando, estiver dando algum erro, você pressiona esse botão que pode resolver, tá? Já o botãozinho de boot serve para você atualizar o firmware da plaquinha, tá? O firmware do chip. Então, você pressiona esse botão e aí você faz a atualização do firmware mediante uma IDE e tudo mais, tá? A gente não vai aprender isso no nosso cursinho, mas quem sabe eu posso fazer um vídeo mostrando como fazer essa atualização. Também segue a mesma lógica para os outros pinos, tá? Aqui a gente tem do outro lado pino 14, pino 13 também, tá? São bem semelhantes os pinos, mas o que muda é o número da GPIO, que é único, tá? Então a gente tem que ficar de olho nesse número aí. Pois bem, então agora vamos para a pinagem do ESP8266. Pois bem, a imagem aqui está bem mais focada, dá pra gente ver melhor. No caso do ESP8266, a gente não tem mais o pino de EN, tá? A gente tem agora o pino de RS7, ou seja, um pino de reset. Então esse pino RS7, ou melhor RST, ele funciona igual o pino de reset do Arduino, ou seja, se você pressionar a placa vai reiniciar o firmware, tá? E ele também tem um botão de flash. Se por acaso estiver dando erro ao você gravar o código, você pressiona esse botão que pode resolver. Então é como se fosse o botão EN lá do ESP32, tá? Aqui segue a mesma lógica. Temos a GPIO 16, a GPIO 5, a GPIO 4 e aqui temos os números lá na plaquinha, tá? Então segue o mesmo esquema, tá? Porém o ESP8266 ele não tem os sensores touch que o ESP32 tem, tá? Ele é bem mais limitado do que o ESP32, tá? Mas ele tem diversas funções também, tá? As GPIOs dele também tem diversas funções, por exemplo, essa GPIO aqui, ó,
esse pino aqui, deixa eu ver. Pronto, esse pino aqui, a GPIO 12, ela também serve como um MISO, tá? Essa outra aqui, a 13, ela serve como um RX ou como um MOSE, tá? Então você tem que estudar essas portas para que você possa entender direitinho e para que você possa aplicar isso no seu projeto, tá? Digamos que você vai utilizar, sei lá, uma comunicação SPI, que você tem que utilizar o MISO, o MOSE, então você tem que ver esse esqueminha aqui da GPIO para você saber qual pino que você tem que conectar, tá? Então é muito importante você ter esse diagrama guardado em algum canto. Se você estiver utilizando um SP32 ou um SP8266, pega o diagrama relativo da sua placa e dá uma estudada, dá uma olhada e vê se é isso que você está querendo mesmo, tá? Então vamos partir aqui para a próxima etapa. Bom, agora a gente vai falar sobre a alimentação do SP32, tá? E do SP8266 também. Aqui eu peguei a placa de um SP8266, mas também serve para o SP32, não tem problema, é a mesma coisa. Bom, tem duas maneiras de você alimentar o ESP32 e 8266, tá? A primeira maneira é via USB, ou seja, conecta o cabinho USB na sua placa e ela já vai estar sendo alimentada, tá? Essa alimentação é 5 volts, então não passe mais que 5 volts para a placa, porque senão você pode queimar ela. E a segunda maneira de você alimentar o ESP32 ou 8266 é você utilizando o pino dedicado que tem na placa, que é o pino VIN e um pino GND, tá? Então, como a gente tem aqui na imagem, tá? Por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, o positivo está sendo ligado no pino VIN do ESP8266 e o pino negativo da bateria está sendo ligado no G, que significa o quê? GND, aqui na nossa placa, tá? Algumas placas, elas não têm um pino VIN, tá? Por exemplo, aquela placa que eu comprei lá na curto-circuito, ela não tem o pino VIN, tá? Então, o que a gente tem que fazer num caso desse, que não tem o pino VIN? Como a placa ela funciona com 3.3 volts, e ela também tem uma saída de 5 volts, algumas placas, tá? Então você tem que alimentar com 5 volts, você não pode passar de 5 volts. Então pega uma fonte de 5 volts, pode ser uma bateria de 5 volts, e conecta o positivo nos 5 volts da placa, e o negativo em qualquer GND da placa que ela vai ligar. Mas se por acaso ela tiver um pino VIN, aí você conecta positivo no VIN e negativo no GND. Já entenderam como que funciona a parte da alimentação tanto do ESP32 quanto do 8266? Agora a gente vai falar um pouco sobre memória e encerrar a parte de hardware do nosso curso, tá? Nas próximas aulas a gente vai falar só sobre software. Pois bem, então só uma passagem rápida aqui pelas memórias é o seguinte: o ESP32 é a placa mais potente, então ela tem recursos que o ESP8266 não tem, tá? Então, por exemplo, o ESP32 tem Bluetooth, já o ESP8266 não tem. O ESP32 tem um processador bem mais rápido, porém o ESP8266 não tem esse processador, mas são ótimas placas, tá? Só que uma é mais potente do que a outra, que no caso é o ESP32. É, digamos assim, mais completa, tá? Então aqui a gente tem a memória ROM, que é a memória para armazenamento de informações, de bytes, tá? A gente tem 448 KB de memória para o ESP32. Isso é a memória ROM. Já a memória RAM do ESP32 é de 520 KB, ou seja, a memória RAM é maior do que a memória ROM, tá? Então pode perceber que é uma placa bem potente. Agora a gente vem aqui para o ESP32, tá? O ESP32 ele não tem Bluetooth, mas tem Wi-Fi. Então ele consegue se conectar na internet normalmente. Ele tem de memória ROM 80 KB e de memória RAM 32 KB, tá? Então é uma placa muito boa também. Só que se você quiser um projeto mais complexo, um projeto que armazene mais informações, eu recomendo o ESP32, tá bom? Então é isso, galerinha. Eu espero de fato que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. E nos próximos vídeos a gente vai aprender a como programar o ESP32 e o ESP8266. Valeu e tchau, tchau.